Como o Espírito Santo muda sua vida quando você se entrega em oração. Há momentos na vida em que o coração parece carregado demais para continuar, em que as forças parecem ter se esgotado e o futuro parece não trazer respostas. É nesses instantes que o Espírito Santo se revela como a presença capaz de transformar completamente a nossa realidade. Porque quando tudo parece perdido, é justamente aí que a oração sincera abre um caminho para o milagre. Imagine o peso das suas lutas sendo levado diante de Deus em uma entrega verdadeira, onde cada palavra dita não é apenas um pedido, mas uma rendição. É nesse lugar secreto de oração que o Espírito Santo se move com poder, tocando as feridas mais profundas, trazendo consolo às dores mais silenciosas e acendendo de novo a chama da esperança. A vida pode até ter marcado você com derrotas, decepções ou medos, mas o Espírito Santo é especialista em transformar histórias quebradas em testemunhos de vitória. A urgência espiritual é real. Não se trata apenas de rezar ou repetir palavras, mas de abrir o coração para permitir que o Espírito de Deus governe cada área da sua vida. Foi assim que homens e mulheres da Bíblia viveram transformações que pareciam impossíveis. Em Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51, quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o acesso a Deus estava aberto a todos nós. Essa mesma presença que rasga barreiras é a que se manifesta quando você ora com entrega. O Espírito Santo não é uma ideia distante ou um conceito abstrato. Ele é uma realidade viva, capaz de mudar destinos, restaurar famílias, dar forças a quem se sente fraco e guiar passos de quem não sabe para onde ir. Ele age hoje da mesma forma que agiu nos tempos bíblicos, trazendo poder em meio à fraqueza e esperança em meio ao desespero. Você pode estar enfrentando noites de angústia, lutas financeiras, conflitos familiares ou até mesmo um vazio que ninguém entende. Mas quando o Espírito Santo encontra espaço dentro de você, por meio da oração, tudo começa a mudar. O desespero se torna confiança, a tristeza se transforma em paz, e aquilo que parecia impossível passa a ser apenas mais uma oportunidade para Deus mostrar a sua glória. Essa mensagem não é apenas uma reflexão, é um convite urgente para você experimentar a força transformadora da oração guiada pelo Espírito Santo. Hoje pode ser o dia em que sua vida nunca mais será a mesma. O dia em que você decide abrir o coração de forma total, permitindo que Deus opere onde ninguém mais consegue tocar. Este é o momento de perceber que não é tarde demais, que a sua dor não é definitiva, que há um caminho de vitória esperando por você. Tudo começa com um simples passo: dobrar os joelhos, abrir os lábios e entregar o coração ao Espírito Santo. Porque quando o céu toca a terra através da oração, não existe cadeia que resista, não existe lágrima que seja em vão, não existe vida que não possa ser completamente transformada. O clamor que rompe o silêncio. Há orações que não são apenas palavras, mas clamores que brotam da alma em momentos em que tudo parece calado. Quando a dor é tão profunda que a voz mal consegue sair, o Espírito Santo traduz até mesmo os gemidos que não podem ser expressos em palavras. É nesse lugar íntimo de entrega que o silêncio da alma se rompe e a presença de Deus começa a agir de forma sobrenatural. O Espírito Santo não ignora lágrimas escondidas, não passa despercebido diante de um coração quebrantado. Pelo contrário, ele responde ao clamor sincero com consolo, força e direção. Foi assim com Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, quando, estéril e incompreendida, ela orou em lágrimas diante do altar. Sua oração parecia silenciosa, mas chegou ao coração de Deus. E dali nasceu o milagre que mudou sua história. Esse clamor que rompe o silêncio é o ponto de virada da vida espiritual. Porque não se trata apenas de pedir, mas de se abrir por completo diante do Pai. Quando você coloca a alma diante dele, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele entende a profundidade da sua dor, mesmo quando você não encontra palavras. Muitas vezes,
O inimigo tenta convencer que o silêncio de Deus significa ausência, mas é justamente no silêncio da alma que o Espírito começa a trabalhar. Enquanto você ora, mesmo que pareça não haver resposta imediata, o céu já está em movimento. As paredes invisíveis começam a ruir, os grilhões espirituais começam a se soltar, e a atmosfera ao redor da sua vida começa a mudar. Esse clamor é um convite para que a fé desperte. É uma oração que não espera condições ideais, não se limita ao lugar ou à hora, mas nasce da urgência de um coração que não suporta mais viver sem a intervenção de Deus. E é justamente aí, no limite da dor, que o Espírito Santo se manifesta com poder. Quando você entende isso, descobre que nenhuma oração é pequena demais, nenhuma lágrima é desperdiçada e nenhum suspiro diante de Deus é ignorado. O clamor sincero rompe o silêncio não porque grita alto, mas porque alcança o trono da graça com verdade. Hoje, se o seu coração está pesado, saiba que esse clamor pode ser a chave que abre portas que estavam fechadas há anos. Ele pode romper cadeias de medo, destravar caminhos de esperança e acender novamente a chama da fé. Quando o Espírito Santo encontra um coração disposto a clamar, nada permanece do mesmo jeito. O Espírito Santo como consolador real. Quando a dor se torna insuportável e a solidão parece gritar mais alto que qualquer voz, o Espírito Santo se revela como o consolador prometido por Jesus. Ele não é um símbolo distante nem uma lembrança vaga, mas uma presença viva que envolve, fortalece e cura o coração. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Cristo disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Essa promessa continua viva hoje, e é por meio da oração que você experimenta esse Consolador agindo em sua vida. O Espírito Santo consola de forma que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Quando o coração está em pedaços, ele recolhe cada fragmento e os refaz em algo novo. Ele sussurra paz quando a mente é atacada pela ansiedade e traz descanso quando o corpo e a alma estão cansados demais para seguir. Foi essa presença que sustentou os discípulos após a morte de Jesus, quando o medo e a tristeza os cercavam. Foi a ação do Espírito que os fortaleceu para continuar, e é essa mesma presença que se oferece a você hoje. O consolo que vem do Espírito Santo não é apenas emocional, é espiritual e profundo. Ele cura lembranças, restaura identidades feridas e mostra que existe propósito até mesmo na dor. Muitas vezes, não é a situação que muda imediatamente, mas a forma como você é capacitado a atravessá-la. O Espírito não remove as montanhas de um dia para o outro, mas coloca dentro de você a força para não desistir até que a vitória chegue. O Espírito Santo também consola, trazendo revelações de esperança. Ele traz à memória as promessas de Deus quando a mente insiste em pensar que tudo acabou. Ele acende a fé no momento em que a incredulidade tenta dominar e coloca em seus lábios palavras de vida, mesmo quando o coração deseja calar. É Ele quem faz você se lembrar de que nunca está sozinho, porque a presença de Deus é constante e real. Na prática, experimentar o Consolador é sentir paz em meio a uma noite de choro, é ter coragem de acordar em um dia difícil e ainda acreditar que algo bom vai acontecer, é ser surpreendido por uma esperança que parece irracional aos olhos humanos, mas que nasce de uma certeza espiritual. Deus está contigo. O consolo do Espírito Santo não é passageiro como palavras de encorajamento humano, mas é eterno, porque não depende das circunstâncias externas, e sim da presença daquele que nunca a abandona. Quando você se entrega em oração, ele desce como um bálsamo sobre as feridas abertas, trazendo alívio imediato e a promessa de que dias melhores estão por vir. Quando o impossível se torna possível, a grandeza do Espírito Santo se revela de forma mais poderosa, quando o impossível humano encontra o possível divino. É nesse encontro que a vida muda de direção. Pela oração,
abrimos a porta para que o Espírito Santo haja onde nenhuma força natural consegue atuar. Não se trata de fantasia ou de um otimismo vazio, mas da realidade viva do Deus que intervém em meio ao desespero e transforma cenários que pareciam irreversíveis. Um dos relatos mais impactantes das Escrituras está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro foi lançado na prisão, acorrentado e vigiado por soldados. Para a lógica humana, não havia saída, mas a igreja estava reunida em oração e, naquela madrugada, um anjo enviado pelo Senhor entrou na cela, quebrou as correntes e conduziu Pedro em liberdade. A oração fez o impossível acontecer. Esse episódio não está registrado apenas como história, mas como testemunho do que a presença do Espírito Santo é capaz de realizar ainda hoje. A oração abre caminho para milagres porque o Espírito Santo move céus e terra em favor de quem clama com fé. O impossível deixa de ser obstáculo quando Deus decide agir. Quantas vezes você já se sentiu preso em situações que não tinham saída? Problemas financeiros que pareciam insuperáveis, enfermidades que pareciam definitivas, relacionamentos que já não tinham esperança. É justamente nesses momentos que o Espírito Santo manifesta seu poder, trazendo soluções que os olhos humanos não conseguem enxergar. O impossível se torna possível quando entendemos que não é a nossa força que sustenta, mas o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, testemunha que a graça do Senhor é suficiente e que o poder de Deus se manifesta justamente quando o homem é incapaz. A oração não muda apenas as circunstâncias, mas transforma corações, abre caminhos e revela que aquilo que parecia o fim é, na verdade, o começo de algo maior. O Espírito Santo não se limita às barreiras da lógica humana. Ele abre portas onde não há paredes, cria caminhos onde só havia deserto e faz surgir vida onde tudo parecia morte. Foi assim quando Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo em João capítulo 11. Todos diziam que era tarde demais, mas o Espírito que dá vida mostrou que nunca é tarde para quem crê. Esse mesmo Espírito atua hoje. Ele não deixou de operar milagres, não deixou de transformar histórias, não deixou de intervir em momentos de dor. O que ele busca é um coração disposto a orar, confiar e se entregar. Quando você decide crer mesmo sem ver, a fé se torna ponte para que o impossível se manifeste. Não importa quão pesada esteja a sua situação agora, ou quanto tempo você tenha esperado, o Espírito Santo pode virar páginas da sua vida que pareciam definitivas, porque em Deus sempre há um capítulo novo a ser escrito. A oração é a chave que abre a porta desse novo tempo. O impossível não é o fim, mas o cenário perfeito para que a glória de Deus se revele. O poder da entrega completa. Há uma diferença profunda entre orar por hábito e orar em entrega. A primeira pode se limitar a palavras repetidas, mas a segunda envolve abrir mão do controle e confiar plenamente em Deus. É nesse ponto de rendição total que o Espírito Santo encontra espaço para agir de maneira transformadora. Porque enquanto insistimos em segurar as rédeas da vida, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Mas quando soltamos e entregamos ao Senhor, a oração se torna um ato de fé que rompe barreiras invisíveis. Jesus nos mostrou esse caminho no Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, ele se ajoelhou e disse: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ali, na oração da rendição, ele revelou que o maior milagre não é ver a situação mudar de acordo com nossos desejos, mas permitir que a vontade de Deus se cumpra. Essa entrega foi o que abriu caminho para a vitória da cruz e para a ressurreição. O poder da entrega completa está em abandonar as tentativas humanas de controlar o incontrolável. Muitas vezes, a ansiedade nasce exatamente dessa luta interna, o desejo de dominar o que só Deus pode transformar. Mas quando nos rendemos, o Espírito Santo retira os pesos que nos esmagam e coloca em seu lugar uma confiança inabalável. Essa confiança não elimina a luta, mas muda nossa postura diante dela.
O Espírito Santo age na entrega completa, porque é nesse espaço que a fé é refinada. Quando você diz, seja feita a tua vontade, está abrindo mão das próprias limitações e permitindo que o sobrenatural governe. Foi assim com Abraão, quando subiu o Monte Moriá, disposto a sacrificar Isaque. A fé que parecia irracional era, na verdade, confiança total em Deus. E o Espírito Santo interveio naquele momento, revelando que ele nunca abandona quem confia. Entregar-se em oração significa também se despir das máscaras. É falar com Deus com sinceridade, sem filtros, sem ensaios, sem esconder o que realmente se sente. É reconhecer fraquezas, admitir medos, confessar falhas e, ao mesmo tempo, declarar confiança no poder dele para restaurar. Essa transparência abre espaço para que o Espírito Santo traga cura interior, libertação e clareza de propósito. Na prática, essa entrega pode mudar a forma como você vive o dia a dia. Em vez de lutar sozinho contra a ansiedade, você aprende a descansar em Deus. Em vez de tentar controlar todas as circunstâncias, você descobre a paz de saber que existe alguém maior guiando seus passos. É nesse ponto que a oração se torna libertadora, quando deixa de ser um ato de esforço humano e passa a ser uma experiência de confiança no divino. A entrega completa não significa passividade, mas sim posicionamento. É dizer, eu faço a minha parte, mas confio que o resultado está em tuas mãos. Essa fé ativa abre portas, derruba barreiras e coloca você no centro da vontade de Deus. Quando o Espírito Santo encontra um coração totalmente entregue, ele realiza obras que nenhum esforço humano poderia conquistar. Se hoje você sente que está perdendo o controle, talvez essa seja a oportunidade para parar de lutar sozinho e se render. Porque na rendição existe poder. O Espírito Santo age de forma plena quando encontra espaço em um coração entregue. E é nesse ponto que o impossível se torna realidade, porque já não depende de você, mas da força de Deus que nunca falha. A oração que gera coragem. A verdadeira coragem não nasce da ausência de medo, mas da presença do Espírito Santo em um coração disposto a confiar. Em momentos de perseguição, insegurança e fraqueza, a oração se torna a fonte de ousadia que transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A oração não apenas trouxe consolo, mas liberou coragem sobrenatural. A oração que gera coragem é aquela que troca o medo pela confiança. Não porque o perigo desaparece, mas porque o Espírito Santo muda a forma como você enfrenta a batalha. Os discípulos sabiam que anunciar Jesus poderia custar suas vidas, mas ao orarem foram tomados de uma convicção tão forte que nada mais os calava. Isso nos mostra que a coragem não é fruto da autossuficiência, mas da dependência de Deus. Essa mesma coragem é oferecida a você hoje. Quantas vezes o medo paralisa seus passos? Medo de fracassar, de não ser suficiente, de perder o controle, de não conseguir enfrentar os desafios que surgem. O Espírito Santo, quando invocado em oração, coloca dentro de você uma ousadia que não vem da carne, mas do céu. Ele lembra que você não luta sozinho, que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você, e que maior é o que está em você do que o que está no mundo. A coragem que nasce da oração não se limita a enfrentar inimigos externos, mas também fortalece contra batalhas internas. Ela ajuda a vencer pensamentos negativos, dúvidas e inseguranças que insistem em enfraquecer a fé. Na prática, é o Espírito Santo sussurrando ao coração: você pode continuar porque eu estou com você. Essa voz muda a forma de olhar para os obstáculos e faz enxergar oportunidades onde antes havia apenas medo. É importante entender que a oração não elimina as tempestades, mas ensina a atravessá-las com firmeza. Foi assim com Josué, que diante da responsabilidade de conduzir o povo após a morte de Moisés,
ouviu de Deus em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse mesmo ânimo é renovado em nós quando buscamos o Espírito Santo em oração. Quando a oração se torna prática constante, a coragem deixa de ser um sentimento ocasional e passa a ser um estilo de vida. A cada dia, o Espírito Santo fortalece a mente, renova a fé e prepara o coração para não recuar diante das batalhas. Essa coragem não é arrogância nem imprudência, mas firmeza que nasce da convicção de que Deus tem o controle. Se hoje você sente que o medo tem limitado seus passos, a oração é o caminho para a transformação. Quando você se coloca diante de Deus, mesmo em fraqueza, o Espírito Santo enche sua vida de força e ousadia. Ele levanta sua cabeça, fortalece seus joelhos e coloca em sua boca palavras de vitória. A oração que gera coragem não apenas muda sua postura, mas também abre portas para experiências de fé que antes pareciam distantes, quebrando cadeias invisíveis. Existem prisões que não são feitas de ferro ou concreto, mas de pensamentos, emoções e medos que aprisionam o coração e paralisam a vida. Cadeias invisíveis como ansiedade, ressentimento, culpa, traumas e vícios corroem a esperança e fazem a pessoa acreditar que nunca será livre. É justamente nessas prisões que a oração se torna uma arma espiritual poderosa, capaz de romper grilhões que ninguém mais consegue quebrar. Um dos relatos mais marcantes está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, quando Paulo e Silas, presos injustamente, começaram a orar e cantar hinos a Deus no meio da noite. A cadeia tremeu, as portas se abriram e as algemas caíram. Aquela cena não foi apenas sobre correntes físicas que se quebraram, mas sobre um princípio eterno. Quando a oração é feita com fé, o Espírito Santo age e nenhuma prisão resiste à presença de Deus. Essas cadeias invisíveis, muitas vezes, se instalam de forma silenciosa. Um ressentimento guardado se transforma em amargura. Uma culpa não resolvida se converte em peso que sufoca. Um medo constante se torna barreira para novos passos. É como se a pessoa estivesse presa sem perceber, andando em círculos e sem forças para sair. Mas quando o coração se abre em oração, o Espírito Santo ilumina áreas escondidas e traz libertação onde parecia impossível. A oração que quebra cadeias não é feita de fórmulas ou palavras bonitas, mas de sinceridade e entrega. É quando alguém clama: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu sei que Tu podes me libertar. Esse reconhecimento abre espaço para a intervenção divina. O Espírito Santo não apenas quebra o jugo, mas substitui a escravidão pelo descanso, a opressão pela paz, a prisão pela liberdade. É importante entender que algumas dessas cadeias são invisíveis até mesmo para quem está preso. Muitas vezes, a pessoa se acostuma tanto ao peso que já não percebe que vive limitada. É nesse ponto que a oração se torna reveladora. O Espírito Santo expõe aquilo que precisa ser curado e mostra caminhos para a verdadeira libertação. Ele não apenas tira o peso, mas ensina a caminhar de forma nova, sem voltar às mesmas algemas. Quando você ora, não está apenas pedindo forças, mas permitindo que o céu invada sua vida. Cada lágrima diante de Deus é como um martelo espiritual que golpeia as correntes até que elas se quebrem por completo. E quando a libertação chega, não é apenas você que experimenta a mudança, mas todos ao redor percebem a transformação. Se hoje você sente que há áreas da sua vida onde as portas parecem sempre fechadas, onde a paz nunca permanece ou onde os fardos se repetem, saiba que o Espírito Santo pode quebrar essas prisões invisíveis. A oração sincera é a chave que abre a cela e traz de volta a liberdade. Assim como Paulo e Silas louvaram em meio à dor, você pode escolher hoje levantar sua voz e deixar que o Espírito Santo transforme sua história. O fogo que acende a fé. A fé muitas vezes se apaga diante das lutas, das frustrações e das respostas que parecem não chegar.
é como uma chama enfraquecida pelo vento constante das dificuldades. Mas a oração, quando guiada pelo Espírito Santo, tem o poder de reacender esse fogo, trazendo de volta a esperança e a confiança em Deus. O Espírito não apenas sopra sobre a chama, ele a transforma em uma fogueira capaz de iluminar os caminhos mais escuros. O exemplo mais marcante dessa verdade está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em oração, inseguros e incertos sobre o futuro. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, línguas como de fogo pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aquele fogo não apenas aqueceu seus corações, mas acendeu uma fé que mudou a história. Homens antes medrosos se tornaram ousados, pregando a palavra com poder, milagres e autoridade. Esse mesmo fogo está disponível hoje. Quantas vezes sua fé parece pequena, quase apagada, diante das circunstâncias? É nesse momento que o Espírito Santo sopra vida novamente. A oração abre espaço para essa chama se fortalecer, lembrando que não é sua força que sustenta, mas o poder de Deus agindo em você. O fogo que acende a fé não é apenas emocional, é espiritual e profundo. Ele renova o ânimo de quem está cansado, restaura a esperança de quem desistiu e desperta a coragem em quem havia se conformado com a derrota. Esse fogo transforma lágrimas em confiança e desânimo em convicção. Ele não nega a realidade da dor, mas mostra que a dor não é o fim. Na prática, orar pedindo esse fogo significa buscar não apenas respostas, mas presença. Significa dizer: Senhor, não quero apenas soluções, quero ser cheio do Teu Espírito. Porque quando o fogo de Deus queima dentro de você, a fé deixa de ser apenas um conceito e se torna uma força viva que direciona suas escolhas, fortalece sua mente e sustenta sua caminhada. Esse fogo também purifica. Assim como o ouro é refinado nas chamas, a fé é fortalecida pelo fogo do Espírito. Ele queima dúvidas, vence medos e remove tudo o que impede a entrega total. É por isso que cada oração é uma oportunidade de ser renovado. Mesmo que o coração esteja pesado, quando o Espírito sopra, algo novo acontece. A fé desperta, a esperança renasce e a vida ganha novo sentido. Se você sente que sua fé está apagada, peça hoje para que o Espírito Santo acenda novamente essa chama. Ele é fiel para reacender o que parecia morto e levantar você com força renovada. O fogo que vem do alto é a prova de que Deus não terminou sua obra e ainda há muito para viver. Oração que transforma ambientes. A oração não atua apenas dentro de quem ora, mas também no ambiente em que a presença de Deus é invocada. Quando o Espírito Santo se manifesta, a atmosfera muda. O que antes era peso se torna leveza, o que era confusão se converte em clareza, e o que parecia derrota se transforma em esperança. Essa transformação não é simbólica, é real e pode ser sentida por todos que estão presentes. Um exemplo claro está em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, quando os sacerdotes e levitas louvaram e oraram ao Senhor no templo. A palavra relata que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem tão forte que os sacerdotes não puderam permanecer em pé, porque a glória de Deus havia tomado o lugar. Esse é o efeito da oração feita com entrega. Ela não fica restrita ao coração de quem ora, mas se expande, preenchendo todo o ambiente com a presença do Espírito Santo. Quantas vezes você já entrou em um lugar e sentiu um peso que não sabia explicar? Da mesma forma, existem momentos em que, ao entrar em um espaço onde a oração foi estabelecida, o coração se enche de paz e descanso. Isso acontece porque o Espírito Santo age quebrando opressões e trazendo luz onde havia trevas. Um lar que ora se torna um refúgio. Um trabalho consagrado em oração se torna fonte de paz. Até mesmo um hospital pode se tornar ambiente de milagres quando a presença de Deus é invocada. A oração transforma ambientes, porque ela muda a atmosfera espiritual. O Espírito Santo expulsa o medo, a confusão e a angústia, trazendo paz, ordem e consolo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, quando os discípulos oraram,
O lugar em que estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi apenas uma experiência pessoal, mas coletiva. O ambiente inteiro foi impactado pelo poder da oração. Na prática, isso significa que sua casa pode se tornar um altar de transformação. Cada vez que você ora, você estabelece a presença de Deus naquele espaço. Isso muda a forma como as pessoas se sentem, como se relacionam e até como enfrentam os problemas. O Espírito Santo cria ambientes de cura, reconciliação e esperança. Esse poder também se aplica em momentos de conflito. Quando você ora em meio a discussões, a atmosfera muda. Onde havia gritos, surge paz. Onde havia hostilidade, nasce reconciliação. O Espírito Santo age como pacificador, trazendo sabedoria e equilíbrio em situações que pareciam fora de controle. É importante compreender que o ambiente em que você vive influencia diretamente seu coração. Por isso, encher sua casa de oração é também encher sua vida da presença de Deus. Quando o Espírito Santo transforma o espaço, ele não apenas protege contra o mal, mas prepara o terreno para que milagres aconteçam. Se hoje você sente que há peso no seu lar, no trabalho ou até mesmo em sua mente, comece a transformar esses ambientes em lugares de oração. Convide o Espírito Santo a habitar cada espaço. Você verá que a atmosfera se tornará leve, que a paz será perceptível e que até as pessoas ao redor começarão a notar a diferença. Porque onde a oração estabelece a presença de Deus, o ambiente inteiro é transformado. Discernimento para vencer batalhas. Em um mundo repleto de vozes, distrações e escolhas difíceis, muitas vezes o maior desafio não é lutar, mas saber como lutar. É aí que o discernimento se torna uma arma indispensável e a oração guiada pelo Espírito Santo abre os olhos espirituais para enxergar além das aparências. Quando você busca a presença de Deus em oração, o Espírito revela estratégias, mostra caminhos ocultos e dá clareza para vencer batalhas que pareciam confusas e sem saída. Um exemplo poderoso está em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Quando o servo de Eliseu se desesperou ao ver a cidade cercada pelo exército inimigo. Aos olhos humanos, não havia escapatória. Mas Eliseu orou, pedindo que o Senhor abrisse os olhos do servo. E, de repente, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. O discernimento não mudou a circunstância, mas revelou a realidade espiritual. Havia mais favor do que ameaça. Esse é o poder da oração. Mostrar que Deus sempre está no controle, mesmo quando a visão natural diz o contrário. Discernimento significa enxergar com os olhos do Espírito, e não apenas com a lógica humana. Quantas vezes você já enfrentou situações em que tudo parecia contra você? Uma decisão importante, uma crise no trabalho, um conflito familiar. Nessas horas, a mente tenta buscar respostas rápidas, mas é o Espírito Santo quem traz a revelação certa. Ele mostra não apenas o que deve ser feito, mas o momento exato de agir, o que falar e até o silêncio que precisa ser guardado. O discernimento também protege contra armadilhas espirituais. O inimigo sabe usar enganos, ilusões e oportunidades falsas para desviar o coração. Mas quando você ora e entrega cada decisão ao Espírito Santo, ele ilumina as intenções ocultas, revela os perigos e mostra a diferença entre o que parece bom e o que realmente vem de Deus. Isso evita desgastes, escolhas erradas e feridas desnecessárias. Na prática, o discernimento que nasce da oração traz clareza para enfrentar os problemas do dia a dia. Em vez de reagir pelo impulso, você age com sabedoria. Em vez de se perder em ansiedade, você caminha com paz. Essa capacidade não é resultado de experiência humana apenas, mas de uma vida guiada pela presença divina. O Espírito Santo age como um conselheiro fiel, revelando estratégias que vão além do entendimento humano. O discernimento também fortalece a fé, porque quando você entende que não está sozinho, que existe um exército celestial a seu favor, o medo perde força. A oração não apenas muda a visão da situação, mas muda o coração de quem enfrenta a batalha.
Assim como Eliseu pediu que os olhos do servo fossem abertos, o Espírito Santo abre os seus olhos para enxergar que você nunca luta sozinho. Se hoje você está em meio a decisões difíceis ou batalhas internas, saiba que o discernimento pode ser liberado sobre a sua vida através da oração. O Espírito Santo deseja guiar seus passos, iluminar sua mente e mostrar o caminho certo, porque, com discernimento, você não apenas enfrenta batalhas, mas vence com sabedoria e confiança, sabendo que o Deus que luta por você já preparou a vitória. A restauração de quem se sente quebrado. Existem momentos em que o coração humano se encontra em pedaços, como um vaso que caiu ao chão e parece impossível de ser reconstruído. A vida, com suas perdas, decepções e lutas, pode deixar marcas tão profundas que muitos acreditam não haver mais conserto. Mas é justamente nesses cenários de dor e fragilidade que o Espírito Santo se manifesta como restaurador, e a oração se torna a ponte para essa transformação. Um exemplo marcante é o profeta Elias. Depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, descrita em 1 Reis, capítulo 18, ele se viu dominado pelo medo e pelo desânimo, a ponto de desejar a própria morte. Elias se escondeu no deserto, cansado e quebrado. Mas, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, Deus não se revelou a ele no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Essa voz foi a manifestação do Espírito, trazendo restauração, esperança e novo propósito para aquele profeta que se sentia derrotado. A restauração do Espírito Santo não é apenas um reparo superficial, mas uma reconstrução completa. Ele não apenas junta os pedaços, mas os transforma em algo novo, cheio de propósito. A oração, nesse processo, funciona como entrega do vaso quebrado nas mãos do oleiro. Cada lágrima, cada confissão e cada suspiro diante de Deus é usado pelo Espírito para moldar de novo, refazer e fortalecer. Muitas vezes, quando alguém se sente quebrado, também se sente inútil. O peso da culpa ou do fracasso convence que não há mais futuro. Mas o Espírito Santo, ao agir em oração, mostra que os maiores testemunhos nascem das maiores restaurações. Ele pega a vida marcada pela dor e a transforma em referência de vitória. O que antes era vergonha se torna mensagem de esperança para outros. A restauração também envolve cura interior. Feridas emocionais, traumas e memórias dolorosas que insistem em aprisionar o coração encontram alívio quando o Espírito Santo toca. Ele não apenas cicatriza, mas remove o veneno da ferida, permitindo que a pessoa volte a viver sem carregar o peso do passado. Isso acontece porque a oração abre espaço para que a voz suave de Deus substitua as vozes da dor. Na prática, a restauração significa levantar-se de novo. É recobrar forças para enfrentar a vida com esperança. É enxergar que o que parecia fim pode ser o início de uma nova história. E essa nova história é escrita com propósito, porque o Espírito Santo não desperdiça nenhuma dor, mas usa cada experiência como parte do plano maior de Deus. Se hoje você se sente quebrado, lembre-se de Elias. Ele acreditava que seu tempo havia acabado, mas a presença de Deus o renovou e o enviou novamente em missão. Assim também, a oração pode ser o encontro em que o Espírito Santo sopra a vida sobre você, restaura sua identidade e mostra que ainda há muito a viver. Não importa o tamanho da queda, porque a restauração de Deus é sempre maior do que qualquer fracasso humano. O milagre da transformação diária. A ação do Espírito Santo não se limita a momentos extraordinários ou a grandes manifestações visíveis. O verdadeiro milagre acontece também na rotina, no silêncio dos dias comuns, na constância da oração que molda o coração pouco a pouco. É no ordinário que o Espírito age de forma extraordinária, transformando caráter, renovando forças e conduzindo cada passo da jornada. A Bíblia nos mostra que a vida com Deus é feita de perseverança diária. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã,
grande é a tua fidelidade. Essa renovação diária é obra do Espírito Santo, que nos capacita a levantar mesmo quando estamos cansados, a recomeçar mesmo após falhas e a acreditar novamente quando a esperança parece pequena. A oração diária não é apenas um hábito religioso, mas um encontro constante com o Espírito. Ela fortalece a fé, afina a sensibilidade espiritual e alinha o coração à vontade de Deus. Assim como o maná caía todas as manhãs para sustentar o povo no deserto, a oração renova a alma com porções frescas de paz, sabedoria e coragem. Esse processo de transformação diária é o que molda o caráter cristão. O Espírito Santo trabalha como um escultor, retirando excessos, corrigindo imperfeições e trazendo à tona a beleza da imagem de Cristo em nós. Ele nos ensina a reagir com paciência quando a carne quer se irritar, a responder com perdão quando o orgulho clama por vingança e a permanecer firmes quando a tentação chama. Essa transformação não acontece de uma vez, mas a cada dia, em cada oração, em cada passo de fé. A beleza desse milagre está justamente na constância. Não são apenas os grandes momentos de revelação que mudam uma vida, mas a soma das pequenas entregas diárias. Quando você ora ao acordar pedindo direção, quando agradece por um livramento no meio da tarde, quando se ajoelha antes de dormir entregando suas preocupações, o Espírito Santo está trabalhando em você, dia após dia, até que a mudança seja evidente. Essa transformação diária também protege contra a estagnação espiritual. Muitos se perdem porque esperam apenas grandes sinais, mas esquecem que o Espírito se revela também na rotina. Ele está presente nas conversas simples, nas decisões comuns, nos detalhes que, à primeira vista, parecem insignificantes. É ali que ele ensina, guia e fortalece. Se você deseja uma vida transformada, comece com a oração diária. Não espere apenas por experiências grandiosas. Permita que o Espírito Santo esteja com você nas pequenas coisas, ao lidar com a família, no trabalho, nos estudos, nas escolhas do dia a dia, porque cada momento de entrega molda o coração, renova a fé e fortalece o espírito. O milagre da transformação diária é silencioso, mas poderoso. É como uma semente que germina debaixo da terra e com o tempo se torna uma árvore frutífera. Assim é a vida daquele que se entrega em oração. Cada dia regado pelo Espírito Santo resulta em crescimento, maturidade e frutos que glorificam a Deus. E aqui está um convite essencial. Se essa mensagem já tem abençoado você, permita que mais pessoas também sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ajude a espalhar a chama do Espírito Santo para corações que precisam ser tocados. Sua atitude pode ser o instrumento de Deus para despertar vidas adormecidas. A vida que nunca mais é a mesma. Quando alguém decide se entregar em oração ao Espírito Santo, não há como permanecer igual, porque a oração verdadeira não é apenas um diálogo, mas uma transformação profunda, um encontro que muda destinos, restaura identidades e abre portas para milagres que só Deus pode realizar. Ao longo deste caminho, vimos que a oração rompe o silêncio, consola corações, torna o impossível em realidade, gera coragem, quebra cadeias, reacende a fé, transforma ambientes, concede discernimento, restaura os quebrados e molda diariamente aqueles que se rendem. Tudo isso mostra que a oração não é um ato isolado, mas um estilo de vida. É a chave que conecta o humano ao divino, o terreno ao eterno, a dor à esperança. Quando você escolhe orar, não está apenas cumprindo uma rotina espiritual, mas permitindo que o Espírito Santo habite em você e transforme cada detalhe da sua vida. A vida nunca mais é a mesma, porque o Espírito Santo não deixa nada como estava. Ele muda pensamentos, cura feridas, fortalece a fé e abre novos caminhos. Ele é o consolador que sustenta, o fogo que aquece, a voz que guia e o poder que renova. Cada oração é um convite para que o céu toque a terra, para que o sobrenatural se manifeste naquilo que parecia comum e para que o impossível se torne possível. Agora é o seu momento. O Espírito Santo deseja agir em você.
Não importa a dor que carrega, o peso que sente ou os fracassos que marcaram sua história. Quando você se entrega de verdade em oração, Deus escreve uma nova página. O que parecia derrota se transforma em testemunho, e aquilo que era escuridão se torna luz. A escolha está diante de você. Continuar tentando sozinho ou se render ao Espírito Santo e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer. Uma vida de oração não é uma vida sem lutas, mas é uma vida de vitórias, porque não se vive mais pelas próprias forças, mas pela presença constante de Deus. Hoje pode ser o marco da sua transformação. Abra o coração, dobre os joelhos e permita que o Espírito Santo tome o lugar de honra em sua vida. Porque quando você se entrega em oração, nunca mais é o mesmo. Você se torna alguém guiado pela luz, sustentado pela fé e renovado pelo poder de Deus.